Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É bom nós estarmos aqui novamente, eu nesta noite com a minha amada pastora Ângela, minha querida esposa, e é muito bom estar com vocês novamente, irmãos. Todas as vezes que eu venho a esta igreja, eu confesso para vocês que venho com o meu coração transbordando em alegria. Então, para você que nos assiste nesta noite, para você que está aqui, eu quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, na epístola que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 8. Deus tem algo novo para nós aqui nesta noite. Eu creio que todos nós vamos sair daqui nesta noite. Muito obrigado, meu irmão. Vamos sair daqui nesta noite renovados e fortalecidos pelo Senhor. Aleluia. Epístola aos Romanos, capítulo de número 8. Apenas o versículo de número 28 diz assim a palavra do Senhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Toma o seu assento, por favor. Aleluia. Ao estar refletindo, irmãos, acerca desta palavra neste dia, quando ela nos diz que, dentro do plural, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que amam a Deus. Eu queria te lembrar nesta noite que o fato de você ter dentro de si mesmo determinado servir a este Deus maravilhoso. A palavra de Deus diz que tudo contribui para o seu bem. Mas eu comecei a me lembrar de muitos homens e mulheres que, por causa do seu estilo de vida, foram homens e mulheres muito abençoados por Deus. Homens e mulheres que traziam consigo mesmos a determinação, a ousadia e, sobretudo, a coragem para dar de si mesmos o melhor que eles tinham para o Senhor. E me lembrando desses homens da Bíblia, tais como Abraão, Isaque e Jacó, e tantos outros homens, eu comecei a me lembrar de um jovem que seu nome até hoje frequentemente é mencionado, justamente por causa do seu estilo de vida e por causa da maneira que ele se conduzia. Quem é este homem? Quem é esse jovem, pastor? Esse jovem é José. Quando a história de José tem o seu início, a Bíblia não nos apresenta José como uma pessoa adulta cheia de conhecimento, cheia de experiências de vida. Não. A Bíblia nos apresenta José
quase que como um pré-adolescente. Mas um adolescente que talvez não tivesse experiência nenhuma de vida. Mas uma coisa eu sei que José tinha. Ele tinha a presença de Deus na vida dele. Por eu gostar muito da temática, se fosse colocar um tema para a mensagem desta noite, pastor Marcelo, talvez eu colocasse a trajetória de um vencedor. Talvez eu colocasse suportando as adversidades. Talvez eu colocasse um propósito em andamento. Ou por final, talvez eu colocasse humilhado, rejeitado, odiado, porém honrado. Aleluia. Nós entendemos, queridos, que Deus, ele nos revela a sua vontade, primeiramente através da palavra. E por vezes Deus nos revela a sua vontade através de sonhos. E foi desta forma que aprouve a Deus revelar a sua vontade ao jovem José. O plano de Deus na vida de José tinham alguns objetivos. Primeiro deles, permitir que José sofresse para depois ele ser elevado, ou seja, alcançar uma posição de destaque. Segundo, dar a José condições de alimentar a sua família e preservar as suas vidas durante uma fome que se estabeleceria sobre a terra. E terceiro, fixar a família de José em território que possibilitasse o seu crescimento, tornando-se então uma grande nação, o que era o propósito de Deus revelado a Abraão. Aleluia. Livro que registra o princípio de todas as coisas, Gênesis 12, 2. Deus disse a Abraão: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia. E nós sabemos que a vontade de Deus, ela é o quê? Soberana. Ou seja, a vontade de Deus, ela está acima de qualquer vontade humana. Aleluia. E não se pode, ainda que alguém queira, não se pode interferir nas decisões de Deus. Todos os seus projetos são realizados de acordo com a sua vontade. Talvez você não entenda isso. Deus, ele tinha um projeto para a sua vida. A bem verdade é que hoje você está na casa dele, servindo a ele e adorando a ele. E ninguém pode frustrar aquilo que é projeto, que é plano de Deus. Aleluia. Então, segundo a Bíblia, a vida de José, meus irmãos, não foi uma vida fácil, não. Isso me leva a entender que antes de nós sermos honrados, antes de nós sermos exaltados por Deus, primeiramente nós somos experimentados. Mas vamos entender uma coisa aqui, em nome de Jesus. Você que é conhecedor da palavra de Deus, você já sabe quem foi José. A Bíblia Sagrada nos revela no capítulo 37, versículo 2, nos apresenta José
como sendo um apacentador de ovelhas, como alguém que zelava pelo nome da família. Observa que José, ainda na sua adolescência, ele tinha dentro dele esse desejo de estar sempre fazendo o melhor, de estar zelando por tudo aquilo que era da casa do pai. Ele já havia na sua adolescência projetado isso dentro dele. É como Ezequias, o rei Ezequias, que dentro da sua árvore genealógica, Ezequias filho de Acais, Acais filho de Jotão, Jotão filho de Uzias, os três reis que antecederam o rei Ezequias, praticaram o pecado de uma forma tremenda, levaram o povo de Israel à prática da idolatria. E Ezequias, ainda jovem, se não me falha a memória, 16 anos, Ezequias então, ele assume ali o reinado e já traz projetado dentro de si mesmo, quer saber de uma coisa? O meu avô errou, o meu pai errou, mas eu quero consertar tudo aquilo que eles fizeram de errado. Eu vou mudar isso aqui, eu vou reabrir as portas da casa de Deus, eu vou voltar ao culto de verdadeira adoração ao Senhor. Então ele determinou mudar tudo, aleluia. Deus santo e poderoso. Quando nós vamos para o versículo 3, nós vemos que desde a sua juventude, ele era um jovem honrado pelo seu estilo de vida. Mas a palavra de Deus fala que o fato de José ter recebido sonhos de Deus para a sua vida, José então espera o momento em que a família está toda reunida, ele começa a revelar esses sonhos para a família. E o que José enfrentou depois disso? Assim que ele revela o sonho para a família, José começa a viver talvez os piores momentos da sua vida. Quem está entendendo, diga um amém. No verso 4, no versículo 4, ele começa a experimentar do mal causado pela inveja, pelo ciúme e pelo ódio de seus irmãos. E por causa desses sentimentos, já não havia, segundo a Bíblia, mais paz entre eles. Imagina, um lar onde nele existe a divisão, um lar em que nele uns perseguem o outro. Imagina um lar em que entre eles há o ciúme, há a inveja. Este é um lar completamente desprovido da paz do Senhor. José agora começa a viver esse momento. Os irmãos de José passam a odiá-lo porque ele contou um sonho. Os irmãos de José passam a invejá-lo. Os irmãos de José passam a rejeitá-lo. Aleluia. Aleluia. Mas aqui no versículo 8, aleluia, José enfrenta mais alguma coisa. Enfrenta o desprezo, a humilhação por parte dos seus irmãos. Se você chegasse para mim esta noite e dissesse: pastor, eu estou vivendo momentos de humilhação, eu estou sendo humilhado no meu trabalho, pastor, eu estou sendo humilhado na minha casa. Deixa eu trazer um pouco de alegria ao teu coração com esta palavra. Deus promete que todos aqueles que são humilhados
serão por ele exaltados. A palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Oh, bendito seja o nome do Senhor. No decorrer da história, nós observamos que tentaram interromper os sonhos de José, aquilo que José havia projetado dentro do seu coração. Mas observa uma coisa, quando você vai para o versículo de número 13, nós observamos que tudo o que fizeram contra José não foi suficiente para roubar a graça e a humildade que estavam presentes na sua vida. Não adianta. Eu quero que você entenda nesta noite. Não importa quantas vezes você sofra perseguições. Não importa quantas vezes alguém se levanta para te afrontar. Não importa quantas vezes as pessoas perseguem você. O que importa é que você tenha em si a certeza: a graça do Senhor está sobre a minha vida. E a graça, ela se torna suficiente em todo o tempo. É a graça que te faz caminhar, é a graça que te faz vencer, é a graça que te faz adorar, é a graça que te faz ler a Bíblia, é a graça que te faz reconhecer a grande bondade e misericórdia de Deus sobre a tua vida. Oh, aleluia. Engraçado é que o inimigo nunca desiste de nós. Vou repetir isso. O inimigo nunca desiste de você. Oh, aleluia. Nos versículos 18 a 21, agora levanta-se uma conspiração contra José. E a ordem era: vamos matar José. A Bíblia fala que despiram José. Arrancaram dele aquela túnica preciosa que ele havia ganho de presente. Isso me leva a entender que José foi lançado nu numa cisterna. Eu posso conjecturar aqui nessa noite, imagina, José dentro daquela cisterna, desprovido de tudo. Não tem água, não tem alimento. E aí o inimigo se manifesta. Aí, José, chegou o teu fim. Daqui você não sai vivo. Mas de repente, uma voz muito forte fala aos ouvidos de José: não, José, esse não é o teu fim, não. Porque eu quero fazer de você governador do Egito. Isso acontece conosco quando alguém diz para nós que nós não vamos prosseguir, que nós não vamos continuar, que nós não vamos conseguir. Sabe o que nos mantém firmes no caminho? São as promessas que Deus tem para a nossa vida. As promessas não nos deixam parar. As promessas não permitem que fiquemos, acomodados em algum lugar. Já preguei sobre isso aqui. Caleb tinha tudo para desistir. Por quê, pastor? Por causa dos desafios que ele enfrentou no deserto. Mas ao contrário de muitos, ele chegou até a terra prometida, trazendo dentro dele a certeza que a promessa se cumpriria na vida dele. E você sabe que ele foi um dos vencedores. Ele alcançou Hebrom por herança. Oh, Jesus Cristo, bendito é o teu nome. O inimigo pode até tramar contra a sua vida, mas a palavra de Deus garante que há livramento para nós. Talvez o inimigo tenha sussurrado, como eu disse para você, ali nos ouvidos de José. Não, mas José sabia que havia promessa de Deus para a vida dele. Oh, aleluia. E no momento em que José é liberto daquela caverna, os irmãos dele, movidos de um sentimento maligno, então os irmãos decidem
porque estava passando por lá uma caravana de ismaelitas, medianitas. Então os irmãos decidem, quer saber de uma coisa? Não vamos matar José não, mas vamos vender José como escravo. Queridos, a história de José para mim, pastor Marcel, é uma das mais lindas histórias da Bíblia. Aleluia. Vendido como escravo, como alguém que não tinha valor nenhum. Você pode me fazer um favor? Olha para quem está do teu lado. Olha para quem está do teu lado. Mas fala com voz muito alta. Diga assim, meu irmão. Diga de novo, meu irmão. Você tem valor. Sabe por quê? Porque está escrito que você foi comprado por um alto preço. Por causa disso, você pode dar um glória a Deus aí? E me alegra o coração, irmãos, é que Deus não esqueceu José no deserto. Deus não abandonou José no Egito. Não abandonou não. Deus estava com ele e no controle de tudo. Agora, veja o que o inimigo, verdadeiramente, ele não desiste de você. No capítulo 39, José, ele é levado até o Egito e agora vendido a Potifar, capitão da guarda egípcia, que o leva para sua casa para cuidar dos seus negócios. A presença de Deus era tão grande na vida de José, que Potifar pôde perceber que na vida dele havia algo diferente. E Potifar então passa a confiar nas mãos de José toda a sua casa. Tudo aquilo que Potifar tinha, ele deixou aos cuidados de José. Aleluia. Veja aqui a importância da honestidade. Ao ser tentado pela esposa de Potifar, José se mostrou uma pessoa competente e íntegra. Ele se mostrou uma pessoa forte e ele se mostrou uma pessoa resistente ao pecado. Eita glória! Oh, aleluia! O que a Bíblia diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz que nós vivemos um estado de conflito constante. Há uma guerra constante entre carne e espírito. E quando o homem toma a decisão de alimentar a sua carne, ele começa a experimentar de todo tipo de pecado. Mas quando ele decide por alimentar o seu espírito, ele começa a experimentar da manifestação da glória de Deus na sua vida. Aleluia. Deus santo e poderoso, glorificado seja o teu nome. José não cedeu aos desejos da mulher de Potifar. Mesmo assim, ele foi condenado injustamente. Existem situações, oh Deus, existem situações que nós, como servos de Deus, enfrentamos. E o conselho é um só. Fique calado. Deixa Deus agir em teu favor. Aleluia. José, depois que a mulher de Potifar tentou tantas vezes contra ele,
José, então, ele toma a decisão certa. Ele sai de perto do pecado. Eu tenho uma experiência vivida por um servo de Deus nesse sentido. Quando o pecado se mostra, é melhor você correr do que esperar para pagar o preço. Presbítero de uma grande igreja no Rio de Janeiro. Certa feita ele chegou para mim e falou: pastor Miguel, aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Eu estava voltando de ônibus do Rio para Niterói. E o ônibus muito cheio. E eu não podia me mover muito. Mas eu fiquei atrás de uma jovem muito linda. E ali eu comecei a sentir algumas coisas. Eu permaneci ali há um bom tempo. Mas eu percebi que estava chegando a parada onde eu ia descer. Eu dei o meu sinal. Quando eu comecei a descer os degraus daquele ônibus, o Espírito Santo de Deus falou comigo da seguinte forma: por acaso você não tem coisa melhor em casa? Irmãos, José é um exemplo a ser seguido. José, diante daquela mulher, ele resistiu ao pecado, saiu de perto do pecado. E por causa dessa decisão de José, no capítulo 39, nós vemos que José agora torna-se um presidiário. Mas a palavra de Deus diz: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Sabe o que aconteceu? José agora chega na prisão, um monte de presidiário. O carcereiro mor olha para José, já detecta algo diferente nele, fala: José, quer saber de uma coisa? Eu vou abandonar meu trabalho aqui, cuida de tudo você mesmo aí, cuida do cárcere, cuida dos presos, está tudo na tua mão. Ei, fala assim comigo: vale a pena não somente fazer a diferença, o que vale a pena é ser diferente. Mas o homem de Deus, oh glória, independente das circunstâncias, mesmo naquela condição, ele continuava recebendo as revelações de Deus. Porque com ele foram presos ali tanto o padeiro quanto o copeiro mor, que serviam a Faraó. E a Bíblia diz que lá na prisão esses dois homens tiveram sonhos. E quando eles relataram para José seus sonhos, José, na direção do Espírito Santo, trouxe à tona a revelação daqueles sonhos. E José disse a eles: olha, quando vocês estiverem lá, lá na presença de Faraó, lembrem-se de mim. E como José revelou, um morreu e o outro sobreviveu. E o que sobreviveu foi introduzido também na presença de Faraó. Aleluia. E quando ele estava já servindo novamente Faraó, Faraó também tem o seu sonho.
Egito capaz de interpretar os sonhos de Faraó. A Bíblia diz que aquela pessoa se lembrou de José no cárcere. Olha, Faraó, tem lá um hebreu lá, tem um preso lá, que quando nós estávamos com ele, tivemos sonhos, e ele revelou os nossos sonhos, e da maneira que ele revelou, foi o que aconteceu. Aí Faraó pede para que José seja introduzido na presença dele. E aí eu vejo que foi no presídio que as portas da liberdade começaram a se abrir para José. Houve um tempo em que Faraó sonhou esse sonho, então José foi levado à presença dele. E o escolhido de Deus para governar o Egito, ele acabou sendo solto graças ao dom que Deus lhe deu para interpretar sonhos. Lembraram de José, libertaram José. E isso me ensina uma coisa importante. Isso me ensina que nós precisamos nos manter firmes na presença do Senhor. Por quê? Porque Deus, ele não se esquece de nós. E é dele, é do Senhor que vem a nossa recompensa. Você está entendendo isso, sim ou não? Então José revela o sonho de Faraó e traz bons conselhos para Faraó. Abre a sua Bíblia aí, capítulo 41 de Gênesis. Aleluia. E isso, capítulo 41, a partir do versículo de número 25. Aleluia. Deus de glória, aleluia. Aleluia. Isso. Versos 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. E as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Aleluia. E a partir daí, José, como sendo um homem de Deus, traz um bom conselho para Faraó. Você sabe aquele monte de conselho maravilhoso ou maravilhosos que estão armazenados dentro de você? São conselhos para você dar para aqueles que precisam. José continua falando: e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora vem o conselho: portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida desde os bons anos que vem, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para que mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Você sabe por tudo aquilo que José passou. O engraçado, pastor Marcelo, é que durante toda a trajetória de José, sofrendo todo tipo de injustiça, José não abriu a sua boca. E depois de um conselho desse, depois de uma revelação dessa, odiado, invejado, perseguido, porém honrado. Você concorda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então vê o versículo 38. Agora, disse Faraó, e disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, agora já não mais Potifar, mas o próprio Faraó. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino e o pôs um colar de ouro no seu pescoço. Aleluia! Já não mais, com 17 anos de idade, muitos anos se passaram, está escrito aqui na Bíblia, e José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. José agora, já estamos terminando, José agora não é mais um escravo, mas é um governador, segundo homem do Egito. Você pode entender isso aí? Você pode acreditar que Deus é Deus que muda histórias? Lembra da vida de Mefibosete? Ainda alguns minutos. Mefibosete também foi rejeitado. Tem um homem da Bíblia chamado Ziba, que humilhava Mefibosete, chutava Mefibosete, desprezava Mefibosete. Por quê, pastor? Porque ainda jovem, ele era manco, ele era aleijado. Segundo Ziba, ele não prestava para nada. Este menino não serve para nada. Ele foi parar naquela cidade chamada Lodebar. Repita comigo: Deus é Deus perfeito. Diga: Deus é Deus que não esquece de nenhum dos seus. Quem sabe? Davi tomando o seu belo café na manhã, Deus toca no coração do rei. E aí o rei começa a trazer à sua memória uma aliança que havia sido feita lá atrás. Ele ergue a tua voz e diz: ei! Será que não tem ninguém mais da casa de Saul vivo aí não? Alguém pode me dizer? Alguém diz assim: tem um tal de Ziba aí que sabe. Então me traga o Ziba aqui na minha presença. Ziba, teria alguém da casa de Saul que ainda está com vida? Ah, meu rei, tem um sim. Só que ele é aleijado, meu rei. Ele não pode nada. E aonde ele está? Está lá em Lodebar, meu rei.
Está lá, julgado. Ziba. Como é que é o nome dele? É Mefibosete, meu senhor. Então vai lá e traga Mefibosete até aqui. Quando Mefibosete é introduzido na presença do rei, Mefibosete recebe uma palavra que ele nunca imaginava que iria receber. Em outras palavras, é como se o rei dissesse para ele: Mefibosete, a partir de hoje, a sua história muda. Você vai se assentar à mesa do rei, e o que o rei comer, você vai comer. Trouxe vestimentas novas para ele. Talvez Ziba tivesse saído da sala real, o rei Davi grita: Ziba, volta aqui. Quantos filhos você tem, Ziba? Eu tenho tantos, meu rei. A partir de hoje, você e toda a sua casa vão servir a Mefibosete. Mudou a história ou não? Já estou quase acabando. Quando você vai para o segundo livro de Crônicas, você vê a oração de Jabes. A oração que Jabes fez. Porque como muitas mulheres e muitos homens, eles não têm o conhecimento do significado do nome. E acham que devem colocar nos seus filhos o nome que veio ao coração deles, à mente deles. A mãe de Jabes colocou esse nome: Jabes será o teu nome. E o significado de Jabes é: com dores o dei à luz. Isso significa que toda a vida de Jabes seria uma vida complicada, uma vida de dor. Mas na oração de Jabes, Jabes pede para que Deus alargue as tendas dele. Para que Deus, se possível, até mude o nome dele. Assim como Deus mudou o nome de Jacó. Mas sabe o que aconteceu, pastor Marcel? A Bíblia diz que Deus não mudou o nome de Jabes, mas mudou a sorte de Jabes. Oh, bendito Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Engraçado é que quem agora vem atrás de José, vem aqueles que rejeitaram José, vem aqueles que odiaram José, vem aqueles que venderam José como escravo. É esses que vêm atrás de José. Porém, não reconheceram José, mas vieram atrás dele. José sabia que eram seus irmãos. Os irmãos de José confessaram o mal que fizeram 20 anos atrás, após terem vendido José como escravo. José, por outro lado, ele sabia qual era a sua missão. A sua missão era servir a Deus e também servir ao próximo. Aleluia. Posso contar com você mais uma vez? Então olha de novo para quem está do teu lado. E erga a tua voz aí. Diga: meu irmão, o que você está vivendo hoje está tudo no plano de Deus. Aleluia. Está tudo no plano de Deus. Pastor, essa pandemia está trazendo tantos problemas para mim, para minha casa. Mas larga a pandemia para lá. E lembra-se que Deus está no controle da tua família, da tua casa. Aleluia. Eu vou sintetizar aqui agora. Imagine José dizendo: o ódio que tiveram por mim, a rejeição com que me rejeitaram, a humilhão, a perseguição, tudo isso, todo este mal me impulsionou para o cumprimento dos planos de Deus na minha vida. A Bíblia está dizendo, irmão, que tudo coopera para o teu bem. Esse tempo difícil que você está vivendo, essa situação adversa que você está vivendo, simplesmente vai te impulsionar para que as promessas de Deus se cumpram na tua vida.
como se José estivesse dizendo. A mulher de Potifar tentou contra a minha vida, mas tudo cooperou para o meu bem. Tudo me impulsionou para o projeto de Deus para a minha vida. Eu me lembro de quando Jó disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu entendo que Jó, na dor, no sofrimento, ele ergue a voz dele e diz: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e que por certo ele se levantará. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo. Eu aprendo. Durante toda a minha carreira ministerial, a minha carreira de vida cristã, eu aprendo. Eu preciso de verdade. Assentar a palavra. E a palavra me garante. Esta terra não existe nada que seja forte o suficiente para me separar do amor de Deus. Imagina aquele crente acometido de uma grave enfermidade, como eu já tive aqui no Hospital de Miraí uma experiência dessa. Uma pessoa de idade acometida de uma grande enfermidade. Ela olha para você, abre os olhos, fala assim: pastor, estou sentindo que o meu momento está chegando. Mas quer saber de uma coisa, pastor? Eu louvo a Deus, porque eu sei que um dia estarei com Ele. Aleluia. Agora, para encerrar, pastor Marcel, por favor, para encerrar. Olha, a última vez para quem está do teu lado. A última vez. Diga assim: meu irmão, nós aprendemos esta noite, através da palavra de Deus, que todas, diga todas, as coisas vão continuar contribuindo para o bem, tanto seu, quanto da tua casa, da tua família. Você recebe essa palavra, Paulo do Senhor aí. Glória a Deus, irmãos. Quantos foram abençoados com essa palavra? Louvado seja Deus. Tudo. Pastor Éfito falou esse domingo. Eu procurei o que é todo, no hebraico, no grego, no aramaico. Tudo é tudo. Então todas as coisas cooperam para o bem. É tudo mesmo. Amém? Agora, fala para mim. José é conhecido na Bíblia como o quê? O sonhador. Sabe quantas vezes José sonhou, Vinícius? 2. Ele é conhecido como sonhador porque ele sonhou 2 vezes. Mas depois, o copeiro sonha. Ele interpreta. O padeiro sonha e morre. O padeiro morre. Ele é o padeiro do Oreste. O padeiro sonhou e José revelou. Quem está entendendo? E Faraó sonha e José revela. Aqui há um princípio maravilhoso para a sua vida e para a minha vida.
Quando você para de sonhar os seus sonhos e envolve nos sonhos dos outros, Deus cumpre os seus. E na verdade, quem gerou o sonho na vida de José não foi José, foi Deus. Ele envolveu mais no sonho dos outros que propriamente no dele. E o processo foi mais doloroso. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando Deus fala, está falado e vai acontecer, acabou. Se sua vida está nas mãos de Deus, é isso que importa. Vamos orar? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Domingo, 8h30, começa o curso de batismo. Você que quer batizar, descer as águas do batismo, você pode nos procurar e eu tenho certeza que você vai viver uma experiência muito especial com Deus. Pai, nós te adoramos nessa noite. Te glorificamos, Senhor, por essa palavra, pela vida do teu filho, por ter transmitido a mensagem aos nossos corações. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Senhor, talvez existem pessoas aqui que estão vivendo processos, estão vivendo um deserto, estão vivendo tempos de sequidão, estão vivendo tempos de portas fechadas, mas até isso contribui para o bem deles, ó Pai. Ó Espírito Santo, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem nas mãos todo o controle. O Senhor não perde o controle de nada. O Senhor conhece, sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Obrigado porque tem o nosso nome gravado na palma de suas mãos. E o Senhor não se esquece de nós. Oh Senhor, aleluia. Nós te adoramos, Pai, porque sabemos que os processos, eles são válidos para nos amadurecer, para nos fortalecer, para nos forjar, Deus, para contribuir para que o teu nome seja glorificado. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o teu povo com essa palavra, que essa palavra seja em nosso coração e o teu nome seja sempre glorificado. Nós oramos, te bendizemos assim no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo que aguarda a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja diz: Deus abençoe, tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus.